Saúdo a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para nós, motivo de muita alegria, mais uma vez aqui estarmos, para aprendermos um pouco mais com a Palavra de Deus. Acabamos de finalizar uma revista da Escola Dominical Apocalipse. Finalizamos o segundo trimestre de 2022 e estamos iniciando hoje o terceiro trimestre de 2022. Nossa revista finalizada foi Apocalipse e essa revista agora, a iniciar, hoje a primeira aula, é o Sermão do Monte, a ética, os valores e a relevância dos ensinos de Jesus Cristo. Então, esse é o nosso novo assunto, que nesse trimestre nós percorreremos, trilharemos este caminho, aprendendo um pouco mais sobre o Sermão do Monte, que o Senhor Jesus nos ensina nesse texto a conduta cristã. Bom, nós temos nessa revista 13 lições, não vou falar, o nosso tema é o Sermão da Montanha e a sua essência. A lição 2, por exemplo, a humildade, o alicerce da felicidade cristã. A lição 3, a mensagem das bem-aventuranças. E assim sucessivamente. A 4, o sal da terra e a luz do mundo. E hoje nós faremos uma introdução à nossa... sempre a primeira lição ela é uma introdução a todas as demais. Ela é uma apresentação da revista e assim faremos. Bom, a nossa revista, dando início, o nosso autor coloca aqui uma expressão de Santo Agostinho e eu quero começar por ela. Coloca-se no primeiro tópico, dando início já, o primeiro tópico, a nossa lição está dividida em 3 tópicos, né? O primeiro é conhecendo o Sermão da Montanha, o segundo é o sermão em relação à vida prática e o terceiro tópico que finaliza é a natureza do reino de Deus. Dando início ao primeiro tópico, o nosso autor coloca uma expressão de Santo Agostinho que diz assim: quem quiser meditar com piedade e reconhecimento o sermão de nosso Senhor Jesus Cristo, que pronunciou na montanha, tal como o lemos no Evangelho segundo Mateus, encontrará aí, diz Agostinho, creio eu, todos os preceitos necessários à perfeição da vida cristã. Glória a Deus. Agostinho, um patriarca do século IV, um dos maiores expositores da palavra de Deus dos primeiros séculos. E falando do Sermão da Montanha, ele resume o final da sua fala aqui. Todos os preceitos necessários à perfeição da vida cristã está aí. Está aí aonde? No Sermão da Montanha, nesse sermão do monte ou da montanha. O que diz, o que o Senhor Jesus traz para nós de conteúdo? O Senhor Jesus fala sobre a conduta cristã, como o cristão pode proceder no reino de Deus, como o homem, a nova criatura deve proceder dentro de uma vida renovada, tendo, melhor dizendo, uma vida renovada pelo Espírito Santo. Esse ensinamento de Cristo vai do capítulo 5 ao capítulo 7. Então é capítulo 5, capítulo 6 e capítulo 7 do livro de Mateus. Nesses 3 capítulos, o Senhor Jesus, ele traz ensinamento que está contido em todos os 27 livros do Novo Testamento. E por que não dizer nos 66 livros da Bíblia? Porque o Novo Testamento, ele é um espelho do Antigo Testamento.
O Antigo Testamento é a preparação para a vinda do Cristo, o Salvador da humanidade. O Novo Testamento é a manifestação desse Salvador. E o Sermão do Monte é o Senhor Jesus detalhando o procedimento daquele que é conduzido pelo Espírito Santo no reino de Deus. Aqueles que lá em Antioquia foram chamados de cristão, e até hoje somos chamados de cristão, porque somos seguidores de Cristo. Então, para começar, eu gostaria também de destacar, debater dois versículos que está contido nesse ensinamento de Cristo, mas que nós muitas vezes interpretamos errado. Não tem uma boa interpretação e outros adjetivos qualquer. Quais são eles? São Mateus 5:3 e Mateus 6:10. Mateus 5:3 é a primeira expressão aqui do sermão de Cristo. Ele diz assim: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então o Senhor Jesus começa o versículo primeiro dizendo assim: e Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos e, abrindo a sua boca, os ensinava. Aí vem aqui as bem-aventuranças, que vai do versículo 3 ao versículo 12. Já no versículo 3, a primeira bem-aventurança diz assim: bem-aventurado os pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus. Por que quero destacar esse versículo? Infelizmente, essa expressão pobre de espírito é uma tradução pobre, na verdade. Porque no original, o sentido verdadeiro aqui, verdadeiro no original, é bem-aventurado aqueles que não têm um espírito exaltado. Aqueles que não têm um espírito presunçoso. Então, a tradução correta é bem-aventurado os humildes de espírito. É tanto que essa expressão pobre de espírito, a única tradução que encontramos ela é na tradução corrigida de João Ferreira de Almeida. Mas o correto é humildes de espírito, e não encontramos em outras traduções. Por quê? Começo destacando o Sermão do Monte. Porque nós já cansamos de ouvir por aí a expressão: esse é um pobre de espírito. Um pobre de espírito, você fala em que sentido? Uma pessoa, você fala pensando na Bíblia, pensando em Mateus 5:3? Se for, a expressão pobre de espírito aqui significa aquele que não tem um espírito exaltado. Aquele que não é presunçoso de espírito. Aquele que tem um espírito humilde. Então, infelizmente, tem aqui um pequeno erro de tradução, não da Bíblia nem nos originais, mas um pequeno erro de tradução. João Ferreira de Almeida começa a fazer a tradução da nossa Bíblia no ano de 1646, aos 16 anos de idade. E todas as Bíblias, a tradução foi traduzida por homens, por pessoas. Então, realmente, nós encontramos alguns erros de tradução, não erro do original da Bíblia, do que foi escrito pelos apóstolos, inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Segunda coisa que queremos destacar é um outro erro que nós encontramos em Mateus 6:10, na oração do Pai Nosso, que também existe uma pequena confusão. 6:10 diz assim, vamos começar do 9, diz assim: portanto, vós oreis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome,
venha o teu reino. Também esse venha o teu reino, na maioria das vezes nós encontramos aquela expressão, venha a nós o teu reino. Também não existe. Poucas as traduções católicas, antigamente existia essa expressão, venha a nós o teu reino. Nem nas traduções modernas católicas existe mais essa expressão. Por que então nós encontramos muita gente, é comum se levantarmos em oração ao Pai Nosso, em umas 10 pessoas aqui hoje no Brasil, é comum você encontrar pelo menos 5 orando, venha a nós o teu reino. Mas o que é isso? Um hábito de tradição da Igreja Católica, que não tem mais nas Bíblias modernas, que a expressão correta é venha o teu reino. Eu estou lendo aqui, ó, é o versículo 10. O versículo 10 do capítulo 6, né? Então o que está escrito aqui? Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, né? E assim vai sucessivamente. Não existe a expressão, venha a nós o teu reino. Por quê? Porque o reino de Deus já está em nós. O reino que Mateus fala aqui é o reino milenar, venha o teu reino. Então nós clamamos pelo reino de Cristo. E quando vir esse reino de Cristo, a igreja já virá com Cristo, a igreja já foi arrebatada. Então por isso o motivo não existe a expressão venha a nós o teu reino. Então eu fiz questão de iniciar por esses 2 versículos que está aqui no Sermão da Montanha, justamente por confusões que encontramos muito por aí. É comum, muito comum, eu estou cansado de ver e é natural, pode pegar cada 10 pessoas que pedir para orar o Pai Nosso, talvez 5, estou falando de cristãos, né, de cristão protestante. Eu nem falo o cristão católico que tem mais esse hábito ainda, né? Mas não existe essa expressão. Amém? Vamos então voltar a dar continuidade ao primeiro tópico para nós encerrarmos e irmos para o segundo e o terceiro tópico. Feito essa questão que eu preferi dar início por ela, vamos lá. Primeiro tópico, vamos reler novamente. O nosso primeiro tópico é conhecendo o Sermão da Montanha. Conhecer o Sermão da Montanha é entender que o caráter e a conduta do reino de Deus é diferente do caráter e da conduta do mundo. Nesses 3 capítulos do Sermão de Jesus, quando ele assentado, aproximaram-se dele os seus discípulos e começa a ensinar, é chamado de Sermão da Montanha, porque ele subiu ao monte, né, assim que diz o versículo 1, e ele vendo a multidão, né, ele começa a lhes ensinar. E esse ensino de Cristo, ele está aqui no capítulo 5, capítulo 6 e capítulo 7. E nesse texto, conhecendo, ele começa pelas bem-aventuranças, que vai do versículo 3 aqui até o versículo 12, né? Bem-aventurado os humildes de espírito, agora nós já sabemos, não pobres de espírito, né? Melhor a expressão, pobre de espírito não está errado com relação à tradução. É que o sentido de pobre aqui significa os humildes de espírito, aqueles que não têm o espírito exaltado. Então, bem-aventurados os humildes de espírito, bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, e assim vai até o versículo 12. No versículo 13, ele continua dizendo: todos esses bem-aventurados, para a pessoa ser pobre, para a pessoa ser humilde de espírito, para a pessoa ser manso, para o homem ter fome e sede de justiça de Deus e não do próprio homem, para o homem ser misericordioso, para ele ser pacificador, para tudo isso, o versículo 13 diz assim: ele precisa ser o sal da terra. E o versículo 14 diz:
ele precisa ser a luz do mundo. Então tem que ser sal da terra e luz do mundo. Então esse sermão está falando da conduta do homem que está no reino de Deus. João Batista, quando vem pregando a chegada de Jesus, ele diz: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Esse arrepender e crer no Evangelho é acreditar que Cristo é o Salvador, que Cristo é o transformador, o que santifica o homem, o que regenera o homem, o que purifica e que leva o homem para o céu. Para isso, quando nós arrependemos e cremos nessa nova vida, nessa nova maneira de viver, aí nós nos tornamos o sal da terra. O que faz o sal? O sal, ele equilibra o tempero. Se você pôr sal demais, fica salgada, a comida não fica boa. Se você pôr pouco sal, a comida também não fica boa. A segunda função do sal é conservar. O sal também é conservador. Então a igreja é o equilíbrio da humanidade e a igreja que conserva a humanidade pura, santa, agradável a Deus, esperando a volta de Cristo. Versículo 14, vós sois o quê? A luz do mundo, a luz que resplandece no mundo, a luz que ilumina, que não tem, na continuidade o Senhor Jesus diz, não tem como acender uma candeia e pôr debaixo do alqueire. Alqueire era um caixote quadrado usado para a medida, tanto de cereais ou até de líquido mesmo na época, de aproximadamente 10 litros, né? Então ali era um padrão de medida. Então não se acende uma candeia, uma vela e põe debaixo do alqueire, que some a luz. Então nós precisamos o quê? Alumiar o mundo, nós precisamos o quê? De ser luz no meio das trevas. Então aquele ser humano, aquele homem que tem uma conduta cristã, que ele tem todas essas bem-aventuranças, que ele faz parte do reino de Deus, do reino do céu, do reino de Cristo, ele é diferente, ele é o sal da terra e ele é a luz do mundo. Finalizamos por aí o primeiro tópico. Então, para conhecer e entender, né, o Sermão da Montanha, é entender que o caráter e a conduta do homem no reino de Deus é diferente do mundo. Não ameis o mundo e nem o que no mundo há. Aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Amém? O segundo tópico do sermão. Então, o Sermão da Montanha, ele fala sobre a conduta cristã. O Sermão da Montanha, ele fala sobre o caráter de um cristão, de uma pessoa que vive no reino de Deus, não no reino das trevas, no reino da luz. O segundo tópico diz assim: o sermão em relação à vida prática, né? O sermão em relação à vida prática. Nós vamos ver a vida prática a partir do versículo 13 mesmo, que nós acabamos de falar, que é ser sal da terra e ser a luz do mundo. É ter uma conduta de cidadão no reino de Deus. Como devemos lidar com as questões da vida. Então, o sermão em relação à vida prática é a forma que devemos lidar com as questões da vida, com os conflitos da vida, acreditando na justiça de Deus. Como devemos lidar com a nossa ira quando fomos feridos. Tudo isso no decorrer do sermão, o Senhor nos ensina. Quando o Senhor chega a dizer no sermão, como diziam os antigos, né? Olho por olho e dente por dente. Aí Jesus: não, porém vos digo, quando te ferirem uma face, dá o outro lado. Então, ou seja, não é mais olho por olho, dente por dente. Então essa velha natureza, ela está, para você estar dentro do reino de Deus, é necessário essa velha natureza ser transformada pela natureza de Cristo. É necessário ter conduta cristã, andar como cristão, né?
lidar com as questões da vida como cristão, lidar com os conflitos da vida como cristão, acreditando na justiça de Deus e não na minha. Lidar com as dificuldades da vida, acreditando, né, no poder de Deus, que o Senhor está conosco, que o Senhor é aquele que cuida de cada um de nós. Não se abalar com qualquer coisa. Aqui no capítulo 7, no versículo 24, ele diz assim: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras. Que palavra? O Senhor Jesus falando, sentado sobre a montanha, falando àquelas pessoas. Então, todo aquele que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, né? E assopraram, e desceu a chuva, e correram o rio, e assopraram ventos, e não derrubou aquela casa, porque ela estava o quê? Edificada sobre a rocha. Então, a relação do sermão com a vida prática é isso, é você estar pronto, estar preparado, firme na presença do Senhor, e as dificuldades da vida, as adversidades da vida, os conflitos cotidianos da vida não nos tira da presença do Senhor. Por quê? Porque nós edificamos a nossa casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e correram rios, assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Mas aqueles que ouviram aquelas palavras, ou que ouvem estas palavras e não as praticam, o Senhor Jesus diz: assemelhá-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre areia. No momento que vem essas dificuldades da vida, ele perde a unção, a graça, e perde a oportunidade de permanecer no reino de Deus. Glória a Deus. Finalizando o terceiro tópico, pois irmão, tira esse daí, né? Não teve jeito, né? Assim, finalizando o terceiro tópico, você já entra nele. Entra de novo, né? Uhum. Glória a Deus. Finalizando o terceiro, não. Finalizando o segundo tópico e iniciando o terceiro, né? Iniciando o terceiro tópico, diz assim: o que fala o terceiro tópico? A natureza do reino de Deus. A natureza e o caminho do reino de Deus. A natureza e o caminho. Como que é o caminho no reino de Deus? Como que é andar no reino de Deus? Como que é permanecer no reino de Deus? O versículo 27 do capítulo 7, versículo 24, diz assim, que é: aquele que ouve essa palavra e pratica, né, ele será assemelhado ao homem prudente que edificou a sua casa, assopraram vento, correram rio, combateram aquela casa e ela permaneceu. Então, a natureza e o caminho no reino de Deus é permanecer firme neste caminho, é permanecer firme nessa jornada. Aqui um pouco antes o Senhor diz assim, para entrar, versículo 13, entrar pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz à perdição. Mas estreita é a porta e apertado é o caminho que leva à vida eterna e que leva à salvação, e poucos são os que entram por ela. Esse terceiro tópico, a natureza e o caminho do reino de Deus, o caminho do reino de Deus é esse caminho estreito. A Bíblia diz que o reino dos céus, o reino de Deus, é tomado à força, ou seja, você precisa se esforçar para tomar posse
do reino de Deus, para estar no reino de Deus. Por quê? Porque eu preciso rejeitar a velha natureza. Eu preciso negar a velha natureza. Eu preciso negar as coisas que não convêm ao Espírito Santo de Deus. Eu preciso negar aquilo que me tira da presença de Deus para eu estar no reino de Deus. É fato que o Senhor fala aqui no Sermão do Monte. Como diz os antigos, olho por olho, dente por dente, eu porém vos digo. Se te baterem numa face, dá outra face. Não é no sentido literal para você dar outra face, mas é no sentido de você não agir com suas próprias mãos, não praticar justiça sua, porque a nossa justiça vem de Deus. Então o caminho de Deus, estar no caminho de Deus é estar submisso à palavra de Deus. Entrar pela porta estreita e não pela porta, e não pelo caminho, não andar pelo caminho largo, porque espaçoso é o caminho que conduz à perdição e muitos são os que entram por ela. Mas estreita é a porta e apertado é o caminho que leva à vida e à salvação e poucos são os que a encontram. Bem? Então finalizando, essa é a natureza do reino de Deus e o caminho para andar na presença do Senhor. Sermão do Monte é isso, o Sermão do Monte é conduta cristã. Sermão do Monte é nós estarmos na presença de Deus, é aprendermos com a palavra do Senhor. É a nossa natureza ser mudada para estarmos no reino de Deus e não nos reinos das trevas. Sermão do Monte ensina isso. A princípio, o Senhor Jesus começa com as bem-aventuranças e depois ele vai falando das nossas condutas. E as nossas condutas, né, para a gente ter uma conduta cristã, uma conduta verdadeira, um caráter cristão, nós seremos esses bem-aventurados do início. Amém? Que Deus abençoe e que Deus multiplique a sua graça nas nossas vidas, para que permanecemos cada dia mais firmes na presença, no reino de Deus.